Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 17. Como o evangelista Vitor disse aqui, hoje é dia 31 de outubro, e estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Esse grande avivamento que aconteceu, que trouxe de volta as doutrinas de Jesus e dos apóstolos, que estavam perdidas e negligenciadas naquela época. Vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje. Amém? O texto que provocou a Reforma Protestante, irmãos, é este que nós vamos ler aqui agora. Romanos 1, 17. Quando Martim Lutero, ele leu esse texto, o Espírito Santo abriu os seus olhos e, graças a Deus, através dessa passagem bíblica, houve a Reforma Protestante. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos repetir juntos essa última passagem do texto? O justo viverá pela fé. Irmãos, nós presbiterianos, nós acreditamos que a igreja, ela sempre existiu. Ela estava presente lá no Éden, e durante toda a história do Antigo Testamento, ali também era a igreja do Senhor. Mas, nos modos como nós conhecemos hoje, nós podemos dizer que a igreja nasceu com Jesus Cristo. Jesus, ele veio aqui na terra, como está escrito lá em Mateus 1, 21, para nos salvar dos nossos pecados. Este é o propósito da vida de Cristo. Foi para nos salvar de algo que nos destruiu, de algo que nos matou e de algo que nos afastou da presença de Deus, do nosso Criador. Jesus veio para resolver isso. Jesus Cristo veio para restaurar isso. E graças a Deus que Jesus Cristo é o centro da vida desta igreja. Nós só nos reunimos por causa de Jesus. Jesus é o personagem principal de toda a Bíblia. Ele mesmo disse isso. Jesus Cristo disse que toda a Escritura fala acerca dele. Jesus é o tema central. E a mensagem central de toda a Bíblia também é sobre ele, sobre Jesus. Só que Jesus Cristo veio, ele fez uma grande obra, ele teve o seu ministério que durou apenas 3 anos, levantou 12 apóstolos. Esses apóstolos, eles deram continuidade à obra do Senhor, e lá no livro de Atos dos Apóstolos, ali nasce a igreja, onde ali mostra para nós que em Antioquia foi pela primeira vez o discípulo de Jesus chamado de cristãos. E lá estava a igreja crescendo, desenvolvendo, a igreja do Senhor estava ali prosperando, milhares e milhares de pessoas se convertendo. Mas chegou um dia em que todos os apóstolos morreram. E a igreja agora ficou na mão do que nós conhecemos hoje como os pais da igreja. Houve o primeiro século, a igreja estava indo muito bem. No segundo século, a igreja tinha chegado já em Roma e tomado todo aquele império. No terceiro século, a igreja tinha crescido tanto em Roma que começou a surgir uma grande perseguição. Os imperadores começaram a matar os nossos irmãos. E quando nós vamos estudar a história, os filmes, assistir os filmes que falam a respeito disso, irmãos, é de cortar o nosso coração. Existe uma história nesse período de perseguição à igreja, onde eles jogaram lá no Coliseu uma família, o pai, a mãe e o filho, para ser comido por leões. E a plateia gritava: nega Jesus e vocês viverão. Nega Jesus e vocês viverão. A esposa olha para o marido e disse: marido, eu vou negar. Eu vou negar. Olha para os leões nas jaulas, eles vão nos devorar. Olha para o nosso filho. De repente, o pai, cumprindo com o seu papel bíblico de pastor e sacerdote, ele pega a sua esposa, ele pega o seu filho, abraça os dois e diz: olha para mim, olha para mim. Vocês não vão negar. Daqui a pouquinho nós estaremos com nosso Senhor. Daqui a pouquinho nós estaremos com nosso Deus. Aleluia. E ele gritou bem alto: pode soltar os leões.
Aquela família foi morta, mas ela foi salva. Louvado seja. Quando aquilo aconteceu, milhares de pessoas se converteram nas arquibancadas. Quem essa família serve a ponto de não negá-los? E foi aí que o Império Romano percebeu que o número de cristãos estava crescendo demais. Constantino, que não conseguiu acabar com o crescimento da igreja, ele teve uma grande ideia. Ele partiu daquele pressuposto que diz: se eu não posso lutar contra o meu inimigo, eu me junto a ele. Eu não acredito na conversão daquele imperador. Eu não acredito que verdadeiramente Constantino se converteu. Eu acredito que aquilo não passou de uma estratégia. Ele fingiu se converter, colocou o cristianismo como a religião principal de Roma, mas infelizmente, pelo fato dele fingir a sua conversão, vários líderes da época também começaram a se converter. E começaram a trazer para dentro do cristianismo práticas pagãs de suas religiões. E a igreja ela foi se distanciando das doutrinas que Jesus Cristo ensinou. A igreja foi distanciando daquilo que os apóstolos ensinaram, e ela passou em trevas, 1200 anos em trevas. A igreja ficou completamente em trevas durante todo esse período, porque a Bíblia ela foi negligenciada. E é nessa época que surgiu as missa do sétimo dia, o endeusamento da Virgem Maria, colocando ela como rainha, colocando ela como a mãe de Deus, purgatório, indulgências, a compra de perdão de pecados e tantas doutrinas completamente contrárias a tudo aquilo que o Evangelho ensina, a tudo aquilo que Jesus Cristo pregou. E a igreja passou séculos vivendo desse jeito, até que nós encontramos um padre chamado John Hus. Ele começou a ler a Bíblia, e no momento que ele começa a ler as Escrituras, o Espírito Santo revela para ele que a igreja estava completamente errada, longe da verdade, e que ela precisaria de uma reforma. John Hus, então, ele propõe uma reforma na igreja católica. E de repente o Papa ele não aceitou essa proposta de John Hus e mandou queimá-lo na fogueira. Colocaram ele lá preso em uma estaca, e juntamente com ele todos os seus livros que ele havia escrevido. E então ele, naquele momento, ele faz uma profecia. Ele disse assim: assarão um ganso agora, porque o nome dele, John Hus, significa ganso. Mas ele disse: mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar, e terão que aguentá-lo, porque vocês não tocarão nele. 100 anos depois, nasce Martim Lutero. 100 anos depois, Martim Lutero, onde o nome dele significa cisne, onde ele também questionando sobre a salvação, onde ele se martirizava o tempo todo, fisicamente, para tentar agradar a Deus, mas de repente, ele passeando pela Bíblia, ele lê Romanos capítulo 1, verso 17, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando ele leu, o justo viverá pela fé, aleluia. Ele foi convertido, ele foi regenerado, os seus olhos se abriram, e ele percebeu a escuridão que estava a sua igreja, o seu povo. E então ele também propôs uma reforma, e ele começou a pregar que a justificação, a salvação, não é por indulgências, salvação não é por obras, mas salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. E 100 anos depois, a morte de John Hus, é que Martim Lutero, ele escreve as 95 teses, e eu quero recomendar a leitura dessas 95 teses para vocês. Compre este livro, as 95 teses de Martim Lutero. São 95 bases bíblicas
mostrando para nós, revelando para nós, que salvação é somente pela fé. A nossa justificação é somente pela fé, não é por obras, não é através de peregrinações, não é através de indulgências, não, é somente pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi um boom naquela época. É claro que a Igreja Católica tentou matar Martim Lutero, mas não conseguiu. A reforma ali teve o seu início. Aleluia. É claro que muitos outros tentaram antes de Martim Lutero, mas foram mortos. Mas eles não conseguiram tocar no cisne do Senhor. Ele não conseguiu tocar em Martim Lutero. A reforma teve início. A Igreja Católica não quis reformar, não quis voltar, aleluia, para aquilo que Cristo havia ensinado, para aquilo que os apóstolos haviam ensinado. Mas Deus começou um grande avivamento. Um grande avivamento. É claro que milhares de pessoas, por conta dessa fé, foram mortas. Milhares de pessoas. E a reforma deu início. E lá na frente nós encontramos outros reformadores, onde, nesse período da reforma, nós encontramos aquilo que nós chamamos de princípios fundamentais da reforma protestante, que é conhecido como as 5 solas. Os 5 somente. A Igreja Católica reconhece isso aqui, mas ela não reconhece o somente. Então, os reformadores, estabelecendo os princípios fundamentais da reforma protestante, daquilo que é bíblico, daquilo que é verdadeiro, daquilo pelo qual Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram. Então, eles estabeleceram esses princípios fundamentais da fé. A primeira é somente a Escritura. Por que somente a Escritura? Porque a Igreja Católica diz que não é somente a Bíblia que tem autoridade espiritual. O magistério da Igreja Católica também tem autoridade espiritual. A tradição da Igreja Católica também tem autoridade espiritual. Mas os reformadores vieram e disseram que não, somente a Bíblia é a verdade. Somente a Bíblia é a palavra de Deus, somente a Bíblia. Nós cristãos só devemos ser guiados pela palavra, nunca pela tradição, nunca por homens, mas pela palavra de Deus. Aleluia. Somente pela palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo 105, confirma esse princípio fundamental da fé reformada. Salmo 119. Verso 105. Que diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. E é por isso que nós cristãos, nós não acreditamos no purgatório, porque o purgatório é uma tradição criada pela Igreja Católica, que não é bíblica. A Bíblia diz que só existe 2 caminhos na eternidade, apenas 2, céu e inferno. Não existe um terceiro caminho na eternidade, não existe purgatório, só existe céu, só existe o inferno. Existem outras doutrinas também que a Igreja Católica, através do seu magistério, eles criaram, onde não tem nenhum tipo de base bíblica para aquilo. O segundo princípio fundamental da reforma protestante é somente Cristo, somente Jesus. João 14,6 fala sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós sabemos que na Igreja Católica existem vários caminhos que levam até Deus. Os santos é um exemplo disso. A Virgem Maria é um exemplo disso. Os católicos acreditam, pregam, ensinam que nós podemos sim ter outros intercessores além de Jesus. Nós podemos orar para algum santo perdoar os nossos pecados.
Eles chegam até a dizer que Maria é mais benevolente do que o nosso Jesus. Onde lá tem um ditado que diz: pede à mãe que o filho atende. Maria nunca foi, nunca será mais misericordiosa, mais benevolente do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Maria, ela não foi morta numa cruz para nos salvar dos nossos pecados. Quem foi morto numa cruz para nos salvar de uma condenação eterna, não foi Maria, mas foi o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. A própria Maria, ela disse como ela gostaria de ser lembrada pelas futuras gerações. Quando ela foi visitar Isabel, Isabel disse que ela era uma mulher muito bem-aventurada. A própria Maria, ela disse que as futuras gerações me chamarão apenas de bem-aventurada. Nunca de senhora, de deusa, de rainha ou de intercessora, mas apenas uma mulher que foi feliz por ser um canal de bênção na vida de todos nós aqui, porque foi através dessa mulher que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Louvado seja. Então, a reforma protestante veio e disse que salvação é somente através de Jesus. A reforma veio e disse que nós só devemos adorar a Jesus. Nós só podemos dobrar os nossos joelhos diante de Jesus, aleluia. Nós só podemos venerar somente Jesus, aleluia. Nenhuma outra pessoa é digna, é merecedora de nossa adoração, de nosso louvor, de nossa música, de nossa veneração. Somente Jesus é digno, aleluia, porque somente Ele foi morto numa cruz. Somente Ele, louvado seja. O terceiro princípio fundamental da reforma protestante é somente a graça. Onde nesse princípio diz que salvação é somente pela graça. O homem só é salvo pela graça. Quando Lutero ele escreveu as suas 95 teses, ele escreveu outras coisas também a respeito desse assunto. A principal doutrina de toda a Bíblia, irmãos, é a justificação. Foi essa doutrina que causou a reforma protestante. Porque a justificação é a principal doutrina das Escrituras. Todos nós somos pecadores e falhos, e para alguém entrar no céu, tem que ser justo. Como nós podemos nos tornar justos? Somente através de Cristo. Somente através da morte de Cristo, somente através da ressurreição de Cristo, somente através dos méritos de Jesus, aleluia. É o sangue de Jesus, foi o sangue de Cristo derramado na cruz, que nos justificou, aleluia. Lutero, ele falando sobre esse assunto, ele diz: o cristão faz o que é certo por ser cristão, nunca a fim de sê-lo. Nós não obedecemos para ser salvo. Nós não fazemos aquilo que é certo para ser salvo, nós fazemos tudo isso, nós fazemos o que é certo, porque nós já fomos salvos. Salvação não é por obediência, porque se fosse por obediência, então seria por obras. Salvação não é nem mesmo por santidade. Lauriette, ela está errada naquele hino dela que diz que temos que andar em santidade para ser salvo, colocando a santificação como critério para a salvação. Santificação não é critério para a salvação. O critério para a salvação é apenas dois: fé e graça. Somos salvos pela fé e somos salvos pela graça. E o que evidencia que nós somos salvos pela fé e pela graça é porque já que agora fomos salvos pela fé e pela graça, recebemos o poder para obedecer e recebemos o poder para nos santificar. Não obedecemos para ser salvos, obedecemos porque nós já somos salvos. Entendeu isso agora? É isso que Martim Lutero escreveu sobre justificação. E nós temos uma base bíblica para isso, não vai dar tempo de ler, mas se você quiser anotar, João 15, versículo 5. Em Romanos 1, no versículo 16, um pouco
antes desse texto base que nós lemos aqui hoje, Martinho Lutero, falando sobre a justiça, ele diz: justiça é igual a Jesus. Não temos justiça à parte dele. Nós não temos justiça à parte de Jesus Cristo. Nós não somos dignos e jamais seremos dignos de entrar no céu. Não há justiça em nós para isso. Não há. Nós não temos e não possuímos justiça própria. Nós precisamos, necessitamos da justiça de Cristo, que é imputada sobre nós. Aleluia. Nós não temos justiça. Quando você dizer assim, olha, sabe que eu tenho esse carro porque eu orei? Não, meu querido, você não tem esse carro não é porque você orou. Você tem esse carro porque Deus é misericordioso. Deus é gracioso, aleluia. E através da graça dEle, da misericórdia dEle, Ele resolveu lhe dar esse carro. Pare de praticar justiça própria porque você não tem. Todos os méritos que precisamos, que necessitamos para entrar no céu, irmãos, nós encontramos em Jesus. Somente em Jesus. Através de Jesus. Para entrarmos no céu, nós temos que ser santos. 100% santo. Tu consegue? Para entrar no céu, nós precisamos ser 100% obediente. Tu consegue? Para entrar no céu, nós precisamos ser 100% perfeito. Você consegue? É claro que não, mas Jesus Cristo conseguiu. Ele viveu aqui nessa terra, sem cometer um único pecado. Santo, santo, santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Viveu uma vida de total obediência. Aleluia, a ponto de Deus, no dia do seu batismo, Ele declarar lá dos céus: este é o meu Filho amado em que eu tenho muito prazer. Só Jesus Cristo é perfeito. E o que eu acho de mais maravilhoso é que a justiça de Jesus, sua santidade, sua obediência e sua perfeição é imputada sobre nós, pecadores. Aleluia. E através de Jesus nós somos justificados. Não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça dele. Uma outra coisa que Martinho Lutero falou a respeito disso, está em Romanos 4,4, que ele diz assim: a única maneira de buscar a justificação é procurar a Jesus Cristo. É o único jeito. Como nós podemos nos tornar justos? Como nós podemos ser justificados? Procurando Jesus. Nele nós encontraremos justiça. Nele nós encontraremos a nossa salvação, a nossa justificação. Nele nós encontramos. Em Mateus 5,20, Martinho Lutero, escrevendo sobre esse texto, ele disse: a justificação tornará você moral, mas moralidade não tornará você justo. Eu conheço crentes, ímpios, que têm uma excelente moralidade, são corretos, gente correta, mas essa moralidade não salva ninguém, não salva. Salvação é somente através de Jesus. Somente Jesus justifica o homem. E é por isso que Martinho Lutero fala sobre isso. A justificação tornará você moral, mas a moralidade não tornará você justo, porque somente Jesus nos torna justos. Aleluia. E Romanos 3,20, Lutero ele disse: nossas boas obras não causam nossa salvação, nossas más obras não causam nossa perdição. Somos todos pecadores, irmãos, nós já nascemos assim. Nós já nascemos assim. E então é aqui que entra o terceiro princípio fundamental da reforma protestante. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Onde nos diz que salvação é somente pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Amém? Que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é
dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Se você tem fé salvífica, ela não brotou do nada no seu coração. Ela foi produzida, criada pelo próprio Deus. Foi Deus que, de algum modo, Ele decidiu lhe salvar. E plantou no teu coração fé para ser salvo. Onde aqui, Paulo diz que é pela graça que nós somos salvos. Por que pela graça? Porque ela não é meritória. Não há méritos em nós. É de graça. Aleluia. É algo que nós não merecemos, mas Deus deu a nós. Ninguém aqui merece entrar no céu. O céu não é lugar para nós, pecadores. Mas Deus, através da sua misericórdia, Deus, através da sua graça, do seu favor imerecido, através de Jesus, Ele na eternidade, Ele resolveu nos salvar. Não é por obras, meus irmãos, é pela graça, e somente pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós. O que não vem de nós? A fé não vem de nós. O homem, ele não consegue ter fé por si mesmo, ele precisa ser regenerado, porque no versículo 1 e 2, desse mesmo capítulo que nós estamos lendo aqui, diz que o homem sem Deus, o homem sem a fé em Jesus Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados, espiritualmente falando, está morto. E eu pergunto a vocês, uma pessoa morta tem desejo? Uma pessoa morta tem vontade? Uma pessoa morta consegue fazer alguma coisa? É claro que não. E é por isso que lá, acho que é no versículo 4, onde Calvino ele fala sobre isso, ele fala da conjunção adversativa, que é a nossa salvação, onde mostra para nós que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e não havia nada que poderíamos fazer para sermos salvos. Então Deus é o agente, Deus é que age, Deus é que vem ao nosso encontro, através da sua graça, através da sua misericórdia, através do seu amor. Não é nós que vamos até Ele, é Ele que veio até nós. É Deus que decidiu nos salvar. Quando Adão e Eva pecaram, eles não foram até Deus, ao contrário, eles se esconderam de Deus, mas Deus veio até eles para cobri-los de sua vergonha, para cobri-los de sua nudez. Foi Deus que providenciou roupa para Adão e Eva. Foi Deus que ali, já no início, Ele já revela para nós aquele maravilhoso prenúncio do Evangelho, onde Adão e Eva, eles pecam, e eles percebem que estavam nus, e eles com suas próprias forças, eles tentam fazer uma roupa com folhas de plantas, e nós sabemos que folha seca. Deus então desce, aleluia, mata um animal, tira a pele do animal, faz roupa para Adão e Eva, e dá para eles vestir. Aquele animal que Deus matou, para cobrir a vergonha do homem, significa Jesus Cristo, que foi morto em nosso lugar, que foi sacrificado em nosso lugar, para nos cobrir de nossa vergonha pecaminosa. É Cristo que nos justifica, é Cristo que nos inocenta. Louvado seja, aleluia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé não vem de vós. A fé é um presente, é um dom de Deus, aleluia. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga lá no céu, sabe porque eu consegui chegar aqui no céu? Porque eu fui uma boa pessoa lá na terra, sabe? Eu dei o dízimo na igreja, fui uma pessoa muito bacana lá na terra, e é por isso que eu sou merecedor de estar aqui, eu consegui chegar aqui. Essa glória, Deus não dá para ninguém. Essa glória, Deus só dá para Jesus Cristo. Portanto, os salvos serão aqueles que chegarão lá no céu, aleluia.
e vão declarar: graças a Jesus Cristo que eu estou aqui, graças à misericórdia de Jesus eu vim parar aqui, graças à sua morte, graças à sua ressurreição é que eu fui salvo, aleluia. Ninguém vai se gloriar, ninguém vai bater no peito e dizer: não, querido. Sabe por quê? Porque o pecado nivela todo mundo. O pecado nos nivela. Todo mundo aqui é pecador. A Bíblia deixa bem claro isso. Não há nenhum justo na terra, não há ninguém bom diante de Deus. Somos todos miseráveis, imundos, sujos, pecadores, trapo de imundícia. Mas quando nós que somos essas coisas, nos arrependemos dos nossos pecados, somos regenerados por Deus, e através dessa fé que Deus nos deu, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Jesus então transforma esse trapo de imundícia, aleluia, em príncipe, em princesa, em sacerdote, em filho. Louvado seja. Não há como nos gloriar diante da salvação, irmãos. É pura graça, é pura misericórdia. E é por isso que os reformadores vieram e disseram que salvação não é através de dinheiro. Ninguém pode comprar salvação, porque naquela época, para você ser perdoado, você tinha que dar algumas moedinhas. Acho que é a Basílica de São Pedro, né? Ela foi construída através de dinheiro, de indulgências, compra de perdão. Olha, lá no céu tem uma área lá bacana para você. Bota 3 moedinhas aqui e essa rocinha lá no céu vai ser sua. É só pagar, traz a moedinha. Não tem aquele parente seu que morreu? Pois é, ele está lá no purgatório sofrendo. Se você botar a moedinha aqui, na hora que a moedinha cair, Deus tira ele na hora do purgatório. Isso é horrível, irmão. Os reformadores disseram: não, isso é um absurdo. Salvação é somente através da graça, aleluia, aleluia. Os méritos dos homens não podem salvá-los, é isso que os reformadores disseram. Eles disseram que tudo que recebemos de Deus é por seu favor, não é por nossa bondade, aleluia. Porque diante dele somos todos pecadores. O quarto princípio fundamental da reforma protestante é somente a fé. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Amém? Que nos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que paz com Deus? Porque antes nós éramos inimigos de Deus, pelo fato de nós sermos pecadores. Mas através de Jesus, aleluia, através da morte de Jesus, pela fé nele, nós fomos justificados. E por conta dessa fé que temos em Jesus, amém, irmãos? Por conta dessa fé, olha para mim, por conta dessa fé que temos em Jesus, fomos declarados justificados. Em nós mesmos, irmão, não há justificação em nós mesmos. Nós somos declarados. Fomos declarados. Fomos feitos justificados. Porque em si mesmo, quem possui essa justiça é Jesus. Nós não. Mas a justiça dele, como eu disse, foi imputada sobre nós. Porque tivemos fé em Jesus. Porque temos fé em Jesus Cristo. E por conta dessa fé, é que hoje nós temos paz com Deus. Porque paz
Um outro ponto aqui. A Bíblia diz que sobre os pecadores repousa a ira de Deus. A ira de Deus. Poucas igrejas pregam sobre a ira de Deus. Porque não é conveniente falar sobre a ira de Deus. É conveniente falar apenas do amor de Deus. Mas, como John Piper diz, pregar metade do evangelho é pregar uma mentira. E nós não estamos aqui para pregar metade do evangelho, mas a totalidade do mesmo. Nós estamos aqui não apenas para falar de um Deus que é amoroso, mas estamos aqui também para falar de um Deus que se ira contra pecadores. Tanto que o texto mais conhecido da Bíblia, um dos mais conhecidos, é João 3,16, não é mesmo? O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! É lindo, é maravilhoso. Mas espera aí, meu querido. Leia todo o capítulo. Tem que ler todo o capítulo. Aqui no 16 fala desse amor, mas no 36, coloca no telão, meu filho. No 36, fala da ira de Deus que está presente sobre os pecadores. E aqui chega um ponto muito crucial da mensagem. Por favor, não se distraia. Para a sua salvação, você precisa desse conhecimento. Olha o que o texto diz. Cadê meu filho? João 3:36. Você pode ler comigo? Dá para ver, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Permanece. A ira de Deus, ela está sobre aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados, que não querem seguir o caminho do Senhor Jesus. O que está sobre a vida dessas pessoas não é simplesmente o amor, mas o texto diz que também a ira de Deus. Quem é que pode mudar essa triste realidade? Quem é que pode retirar a ira de Deus sobre nós, para que o amor dele repouse sobre nós? Somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode remover de nós a ira de Deus, para que fique sobre nós apenas o seu amor, apenas a sua graça, apenas a sua misericórdia. Se nós tivermos fé em Jesus, aleluia, e somente em Jesus, não em Maria ou qualquer outro santo, mas somente em Jesus, através dessa fé, a ira de Deus ela é removida, aleluia, e nós temos paz com Deus, aleluia, 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 aleluia. A Igreja Católica diz que não, você pode ser salvo através da fé, não apenas em Jesus, mas em outras pessoas. Estamos falando de fé salvadora, mas não é isso que a Bíblia diz. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Obras não salvam, mas somente a fé salva. É como os reformadores disseram: as obras dos homens não os justifica diante de Deus. Ei, olha aqui para mim. Você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser daquela pessoa, pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu não minto. Não. Filho, salvação não é por obras. Salvação é somente pela fé em Jesus. As suas boas obras, você não faz mais do que a sua obrigação, como ser humano. Mas para entrar no céu, você precisa ser justificado para entrar lá. E você só pode ser justificado através da fé. E a fé em Jesus Cristo. Louvado seja. E é por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
E o último ponto, o último princípio fundamental da reforma protestante é somente a glória de Deus. Aleluia. Um dos ensinos mais heréticos da Igreja Católica é a idolatria aos santos, onde lá se fazem cultos, missas para santos, se fazem até romaria, o que mais? Novena para santos, rezam para os santos, fazem festas para os santos. É Nossa Senhora de Fátima, é Rita de Cássia, Santa Luzia, e faz romagem, tudo para essas pessoas que estão mortas, que morreram, mas estão lá todo mundo carregando a imagem desses santos nas costas e fazendo festas e dando honras e glórias para estes santos. Então os reformadores vieram e disseram que não, isso não é bíblico, isso está errado, isso é heresia, porque a Bíblia, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Isaías 42:8. Isaías 42:8 nos diz assim: Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, aleluia, e este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Nós só cultuamos a Deus, e é por isso que aqui não tem culto da mulher, culto de criança, aniversário do pastor. Não, meu querido, porque quando a igreja se reúne, ela se reúne não é para dar homenagens a pessoas, a homens. A igreja só se reúne para dar glória somente a Deus. Podemos fazer essas coisas, podemos, mas não em culto. Pode fazer um aniversário para mim? Pode, vou sentir muito honrado. Ainda mais hoje, nessa geração, onde o povo está não mais honrando os seus pastores, não mais honrando os seus líderes. Tem gente que acha que pastor coisa nenhuma. Meu querido, se tu pensa dessa forma, sinto lhe dizer, você não entendeu o Evangelho, você não compreende as Escrituras, você não compreende a palavra de Deus, você não entendeu o princípio de autoridade, princípio de liderança na Bíblia. Você não entendeu. Você não entendeu. Mas no culto, irmãos, não tem negócio de fazer homenagem para pastor, homenagem para irmão tal, homenagem para fulano de tal, não. Culto é glória somente para Deus. Somente a Ele. Numa igreja como a nossa, você não vai encontrar aqui cultos nominais, culto das causas impossíveis, culto do poder, culto do avivamento, como se nós, meros mortais, pudéssemos agendar a agenda do Espírito Santo. Dizer assim para o Espírito Santo, me dá aí tua agenda. Passa a tua agenda para mim, Espírito Santo. Olha, dia de terça-feira, tu vai fazer cura, viu? Terça-feira é a cura. Viu, Espírito Santo? Vai fazer cura terça-feira. Na quarta-feira, Espírito Santo, você vai profetizar. Na quarta-feira. Tá bom? Quarta-feira. Na quinta-feira, Espírito Santo, você vai fazer o quê? Você vai resolver causa na justiça. Gente do céu. Que heresia é essa? O Espírito Santo, nós estamos aprendendo aqui na terça-feira. O Espírito Santo é Deus. Ninguém pode dizer para Deus o que Ele tem que fazer e que dia Ele tem que fazer. Porque Deus é Senhor, nós somos seus servos. É Deus que manda, é Deus que governa, é Deus que comanda, aleluia. É Ele que diz o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Nós não dizemos o que Ele tem que fazer. É por isso que a Bíblia diz que a oração ela só tem poder, a oração ela só tem resultado se ela for feita de acordo com a vontade de Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outra eu não dou. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Como eu disse, uma igreja como a nossa, essas pessoas aqui estão aqui, a maioria delas, vieram aqui apenas para dar glória a Deus. Porque aqui não tem culto do poder, culto da cura, culto do milagre, não. Aqui tem culto ao Senhor. Terça-feira é culto de que aqui, pastor? Culto ao Senhor. E quinta-feira, pastor, culto ao Senhor. E domingo é culto ao Senhor, aleluia. E o milagre, pastor, oh meu querido, se Deus quiser fazer milagre, Ele faz na segunda, Ele faz na terça, Ele faz na quarta, Ele faz na quinta, Ele faz na sexta, Ele faz no dia que Ele quiser, porque Ele é Deus. Eu não estou aqui para isso, a maioria de nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui apenas para glorificar, adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Aleluia. E é por isso que os reformadores disseram, somente glória a Deus. Somente a glória de Deus. Então, irmãos, estes são os 5 pontos da reforma protestante, os 5 pilares bíblicos da reforma protestante. E nós aqui, presbiterianos renovados, nós vivemos esses princípios. Somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus. Se não for isso aqui, é heresia. Se não for isso aqui, é seita. Saia dessa igreja. Não fique lá. Se a Bíblia não é autoridade maior, se Cristo não é suficiente, se salvação não é pela graça e pela fé, e se lá tem culto para pessoas, culto para homens, homenagens a homens ou a mulheres, saia dela, povo meu, porque isso não é igreja. Porque uma igreja bíblica de verdade, é somente a Bíblia, é somente Cristo, é somente a graça, é somente a fé, e somente glória a Deus. Fiquemos em pé, por favor.